Boa noite, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos com muita alegria. E lembrando assim, já começando o nosso programa, lembrando que se você precisa de oração, pode enviar o seu pedido através dos contatos que temos em rodapé, WhatsApp e SOS. E no programa de hoje, o apóstolo Jorge Tadeu irá falar sobre Apocalipse. Por isso, não sai daí. E antes de mais, vamos começar a nossa noite com o Tim Curiacos e o Rogério, que tem uma música também muito bonita para cantar para nós. Então você que está aí em casa, é a hora que você vai cantar junto com a gente, porque nós louvamos a Deus. E também essas músicas todas que são cantadas aqui, é para fazer você encher de fé, levar os seus pensamentos em Jesus, porque independente do problema, da circunstância, você deve confiar somente em Deus. Então, quando você cantar, principalmente essa música que diz, eu vou só confiar. Quem sabe você está a viver uma situação na sua vida, você então declare, Coloca a sua fé, anda com Deus, tenha Deus no seu coração. Hoje mesmo no programa, você durante o programa vai ouvir Deus falar ao seu coração. E você quando cantar vai ter certeza que você confia em Deus e Ele tudo fará. Então acredite em Deus que Ele pode, Ele quer e irá conseguir te ajudar sempre. Então vamos louvar a Deus e você aí na sua casa também. Ó Deus, o inimigo está vindo aí. Ó Deus, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que posso em Ti confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. Minha fé está toda em Ti, e eu sei que Tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. É isso que Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo e sairei mais que vencedor. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Se Ele tudo fará. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Se Deus é por nós, eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Aleluia! Essa fé que você tem que ter no seu coração. Confie em Deus. Se Deus é por nós, quem pode ser contra, não é? Essa música que nós vamos cantar diz para o alvo. Prosseguimos para o alvo. Até mesmo em Filipenses diz que deixamos as coisas que ficaram para trás e prosseguimos para as que estão adiante. Deus tem grandes bênçãos. E muitas vezes você de repente está agarrado em algo do passado. Então se liberte disso, faz a vontade de Deus, que é ganhar almas para Jesus, ajudar a Deus. E você vai ver que Mateus 6,33 cumprirá na sua vida. Colocando Deus em primeiro lugar e todo o resto Ele vai acrescentar. Então, cada vez que você coloca esse alvo, você pensa, sonha os sonhos de Deus, você vence sempre, que é essa vontade de Deus. Segue mesmo pro alvo que você vai alcançar e vai vencer. Chegamos aqui e não vamos parar, caminhando em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar, prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. para o alvo, Sempre lutar, para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. para o alvo, Sempre avançar, para o alvo, sempre lutar, para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. A glória do futuro é maior que a do passado.
passado. A glória do futuro é maior que a do passado. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Prosseguimos sempre para o alvo, sem parar e sem nunca deixar de sonhar. Mas acima de tudo, sonhar os sonhos de Deus. Aquilo que nós sonhamos para a nossa vida muitas vezes são coisas supérfluas. Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, aí sim vem a bênção de Deus para a nossa vida. Então nunca pare de sonhar os sonhos de Deus, que são as almas principalmente, que Deus quer conquistar para o seu reino. E aí sim você vai ser feliz todos os dias da sua vida. Por isso, sonhe e sonhe grande. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. És mais que vencedor. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. E sonhar, sonhar. Imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, Tu vais vencer, vais conseguir, vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor, és mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Você é um mais que vencedor, com fé, com alegria, com amor. E quando assim é, saiba que o caminho se vai abrir na sua vida, independentemente daquilo que possa acontecer à nossa volta, daquilo que possa ver ou sentir. Quando nós temos Deus do nosso lado, quando nós sonhamos os sonhos de Deus,
Deus também vem a nosso socorro e abre um caminho na nossa vida, e nós aí vemos a nossa vida ser transformada para melhor. Por isso, nunca pare de sonhar, nunca desista dessa chamada que Deus também tem para si, e acredite que algo de bom vai acontecer na sua vida. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá na tua vida, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. E o apóstolo tem falado acerca dos alvos que nós temos que ter. Quais são esses alvos? São alvos para nós, alvos pessoais? Não, o apóstolo tem falado em termos alvos para ajudar a Deus. Então vamos ver esse testemunho. Estou aqui na igreja de Évora e comigo está a irmã Sandra, que agora nos vai contar um testemunho de finanças. Olá, irmã. Olá, eu estou a falar acerca de um testemunho sobre a área financeira. Eu entrei na igreja e, passado pouco tempo, eu coloquei um alvo, que era ter uma carrinha de 7 lugares para realmente poder ajudar Deus a salvar mais pessoas para o seu reino. Lutei, intercedi, batalhei, semeei sempre, fui fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. E hoje eu tenho essa carrinha e realmente levo muitas pessoas para a igreja para realmente crescermos no reino de Deus. É este o meu desejo, que todos vocês se foquem num alvo e lutem e acreditem que têm esse alvo, porque Deus vai vos dar. Essa irmã tinha um alvo para ter uma carrinha, um carro maior de 7 lugares para quê? Para ela, para uso próprio? Não, mas para levar pessoas para a igreja. E muitos irmãos também têm esse alvo de ter um carro maior para levar pessoas para a igreja, porque elas sabem que depois que essas pessoas já tiverem ali a sua fé, elas não vão mais precisar de boleia, porque já vão ter o seu próprio carro para então levar mais pessoas para a igreja. Realmente é muito importante nós nos focarmos nos alvos de Deus, na vontade de Deus. E agora nós vamos ver um spot acerca do SOS. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Não hesite, ligue para o SOS 21 190 8990 e veja a sua vida mudar para melhor. Agora vamos ficar com esse spot acerca da consulta pastoral.
Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Lembrando que nós temos os nossos contatos também, o WhatsApp e SOS, que você pode fazer então o seu pedido de oração, enviar o seu testemunho ou quem sabe a marcar uma consulta pastoral, aprender melhor a marcar se você tiver dúvidas. Então agora vamos ficar com o videoclipe dos Feedback. O Senhor é bom. Ao Senhor com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com canto, servi ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. Ovelhas do seu pasto, entrai por suas portas com louvor e com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios. Sabem que o Senhor é Deus, e nós ovelhas do seu pasto, entrai por suas portas com louvor e com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Hey, dai brado e alegria, dai com gozo, dançai diante de Deus, celebra aquele dia em que Ele salvou, porque Deus é bom, Ele 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 é bom, o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, é bom, é bom, o Senhor é bom, porque 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 o Senhor é bom, é bom, é bom. Então vamos falar um bocadinho sobre área financeira. Muita gente está a passar grandes dificuldades
E isto é importante saber qual é a vontade de Deus. Será que Deus nos quer ajudar financeiramente? Será que Deus pode? Sim, Ele tem esse poder. Será que Ele quer? Sim, Ele quer. Na verdade, quando há crises no mundo, isso é uma oportunidade para Deus transferir riquezas para aqueles que gostam de Deus e andam com Deus. Na verdade, até a Bíblia fala, em várias ocasiões, inclusive no Apocalipse, que Deus, por vezes, se irrita ao ponto de retirar a bênção, retirar coisas às pessoas que o ofendem, que não se querem de modo nenhum endireitar, não só perante Deus, mas perante a sociedade, que são pessoas más, são pessoas que são opositoras ao bem, usam-se das outras pessoas para seu fim próprio, e isso aconteceu ao longo dos anos, desde o Velho Testamento até hoje, e o Apocalipse fala das taças da ira de Deus. Então, para dizer que uma vez que eu ando a falar sobre o Apocalipse, isso é uma coisa que vem no Apocalipse. Ora, nos dias de Isaac, isso vem em Gênesis 26, diz a Bíblia que havia fome na terra para além da primeira fome. É interessante que aqui também no Covid houve o primeiro ano, já vamos no segundo ano e só Deus é que sabe quando é que isto termina. É, portanto, uma grande crise e muita gente teve que sair daquela terra, daquela região, porque nada funcionava, havia fome, ou seja, as sementes não funcionavam. Já imaginou? Você lançar a semente e ela não cresce, os animais não se multiplicarem. Então o Isaac, que era um homem de Deus, estava também a pensar, bem, eu tenho que ir procurar outra terra. Só que Deus lhe apareceu e disse, olha, eu vou ser contigo eu vou ser contigo, com os teus filhos, com a tua semente, com os teus netos por aí fora. Então somente segue após mim e faz o que eu te digo. E o Isaac decidiu acreditar. Eu podia ter dito, não, isso não vai dar, não está bem a ver, isto é uma crise, isto é impossível. Ele não atentou para a crise que existia, mas atentou para Deus. Ele não atentou para a sua própria força pessoal, inteligência, a capacidade de fazer agricultura, porque na verdade não ia dar coisa nenhuma, mas atentou para o poder de Deus. E por isso, diz aqui em Gênesis 26, no versículo 12, que ele semeou naquela mesma terra, portanto que não dava resultados nenhuns, mas ele semeou com fé, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Quer dizer que Deus de facto o abençoou. Sabe, fé não é só acreditar que Deus existe, é acreditar que Deus faz o que Ele promete, porque Deus não é um homem para mentir. No subconsciente, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em acreditar em Deus, porque sempre medem Deus pelo seu próprio padrão, para aquilo que acontece nas notícias, pelos políticos, que falam nunca nada, cumprem, mas Deus não é assim. Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete. Então, o Isaac acabou por ser mega abençoado e não parou ali, porque às vezes também há pessoas que ficam muito contentes com um milagre. Bem, glória a Deus por esse milagre, mas sabe que Deus não é um Deus de um milagre, é Deus de muitos milagres. E a Bíblia diz que o Isaac se engrandeceu, ficou muito grande, ficou muito forte, ficou muito rico, dono de muitas coisas, com muitos empregados e por isso era muito invejado. E isso para dizer o quê? Que em tempo de crise, o que acontece é que, muito provavelmente, é Deus que está a retirar dos maus, dos injustos, dos que tratam as pessoas com desdém, com maldade, com tirania. E Deus quer tirar isso a essas pessoas e dar àquelas pessoas de preferência que gostam de Deus, que andam com Deus, que amam a Deus. E, portanto, se você já anda com Deus, se não anda, volte para Deus e comece a andar com Deus. Se já anda com Deus, saiba que Deus quer
neste momento, fazer transferência de riquezas. E é isso mesmo que está a acontecer. Graças a Deus, é isso mesmo que está a acontecer. Ora bem, vou pedir aqui à Filipa que toque um hino de fé. Enquanto isso, você vai ver dentro de instantes uma placa de como é que você pode participar desta lei de Deus de semear para colher. É que o ideal é vir à igreja, e muitos de vocês vêm à igreja e honram a Deus com os dízimos e ofertas, que é a lei de semear para colher. Mas há também muita gente que mora longe, que não tem essa possibilidade de ir a uma igreja maná e diz, não, eu quero participar dessa lei de semear para colher, eu quero participar da transferência de riquezas. Então você vai ver como é que isso pode acontecer. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Então nós vamos estudar o Apocalipse, mais uma vez, e quero relembrar aquilo que já foi falado até à data. O livro Apocalipse é considerado um livro difícil, porque tem muita alusão à Bíblia toda, de uma ponta à outra. E o Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e foi porque Jesus lhe apareceu e mandou escrever tudo que ele falou. Este livro, ao contrário de muita gente, modo de pensar, não é um livro que vai mostrar o que é que vai acontecer a partir do dia tantos, às tantas horas, que começa então este evento do Apocalipse. Não, o Apocalipse é, como o próprio nome diz, apocalipsis, ou revelações, segredos, são segredos de Deus e que estão relacionados com todo o tempo, desde o Adão e Eva até ao fim do mundo, novos céus e nova terra. E, portanto, são grandes segredos de Deus para que, com o objetivo de nós entendermos aonde é que estamos. E quão próximos estamos do fim do mundo e que todos vamos morrer, devemos estar preparados para um encontro com Deus. Ora, para nós melhor entendermos o Apocalipse, eu gosto de dizer que há 4 forças principais em jogo neste planeta. Primeiro, quando nós nascemos, qualquer pessoa que nasce neste planeta, nasce num planeta em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. E, portanto, há 4 forças. Há Jesus versus o diabo, e há o mundo, sistema do mundo, versus
a igreja, o sistema de Deus. O mundo é contra Deus. O mundo, o sistema do mundo, na Bíblia, é chamado a Babilônia. É um sistema onde Deus não é bem-vindo, onde as pessoas muitas vezes até gozam a Deus, fazem ao contrário do que Deus diz e perseguem, inclusivamente, aqueles que são de Deus. Muitas vezes, os governantes querem uma igreja, sim, que seja falsa, que se dobre a eles para fazer a vontade deles, para o povo, que sempre o povo é religioso, sempre acredita no lado espiritual e para que o povo acredite, aqui é que estamos bem. E, portanto, há uma guerra muito grande, desde o início. O diabo julgava que ia ganhar a Deus, sempre quis ser igual a Deus ou superior, conseguiu enganar a Eva, que por sua vez levou Adão a desobedecer também. Porque o diabo disse assim a Eva, olha, Deus não quer que tu comas daquela árvore para tu não seres como ele, porque se tu comeres não vais nada morrer, como Deus diz, não é verdade isso. Tu ficas a ser como Deus. E isso criou um grande desejo no coração da Eva. Ou seja, ela foi tentada em ser como o diabo. E como desobedeceu a Deus, pôs-se do lado do inimigo, e o marido a mesma coisa, os dois ficaram afastados de Deus, Deus os tirou do lugar de bênção, de comunhão com Deus, etc. Mas Deus teve misericórdia e já sabia o que é que ia acontecer a eles. Então o que é que Deus fez? Um plano de resgate. Consistia em a segunda pessoa de Deus vir à Terra, que é Jesus, para vir resgatar-nos, comprando-nos com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, salvação não é um ato religioso, mas é um ato legal. Quem for advogado ou juiz entende esta conversa muito bem. Inclusive, Jesus foi ao inferno, que é a prisão, para pagar a sentença que todos devíamos pagar. Então, hoje, quando uma pessoa quer ser salva, viver para sempre com Deus, ele só tem que aceitar o plano de Deus e dizer, eu aceito que Jesus é o meu Salvador, que pagou pelos meus pecados, todos pecamos, para que eu não precise de ser condenado. E depois, claro, tem que sair do caminho onde andava para passar a andar no caminho de Deus. Isso é que é salvação. Agora, desde esse dia, o diabo quer a todo o tempo arrastar o máximo possível de pessoas para o inferno. E já neste planeta, ele, conforme Jesus também disse, só vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Então, esta grande luta, desde o início. E a Bíblia relata isso. Está a ver? O Apocalipse fala dessa guerra. Ora bem, quando nós começamos a ler o Apocalipse, vemos que foi Jesus que mandou escrever, aparece ao apóstolo João de uma forma extraordinária, e depois a primeira coisa que Jesus mandou fazer foi escrever uma carta a cada uma das 7 igrejas principais da Ásia, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Nós já falámos destas cartas e vimos que, na verdade, não são documentos históricos. Aquilo era o que acontecia naquela igreja, naquela data. Não. São coisas que aconteceram desde o início até a data 2 e, infelizmente, vão continuar a acontecer. Em que há igrejas que vão andar bem, outras que vão andar mais ou menos e outras que vão andar muito mal. E, portanto, é um aviso não só para as igrejas, para os pastores, mas para os crentes. Então, muito importante nós entendermos isso. E depois, o Apocalipse fala de muito mais coisas. Hoje vamos ver os pontos a seguir, que é do capítulo 4 em diante, que fala dos selos de um livro. Depois, mais adiante, se fala de trombetas, das taças da ira de Deus, de cavalos, cavaleiros, arrebatamento, a guerra do Armagedon, etc, etc. Bem, então agora vamos ver os 7 selos de que a Bíblia no Apocalipse fala. O que acontece é que o apóstolo João diz aqui assim, a Bíblia, em Apocalipse 4, que ele foi arrebatado
para um sítio muito alto, lá aliás, muito alto, à frente do trono de Deus. Ele foi arrebatado, foi levado à frente do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus, mostra o que é que ele viu, coisas extraordinárias, e viu que no altar estava um livro com 7 selos. E toda a gente estava desejosa de saber o que é que estava dentro desses 7 selos, que segredos eram esses. É interessante que ao lado de Deus do trono de Deus havia também 24 outros tronos, mais, claro, pequenos. E esses 24 tronos são os 12 tronos dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, de quando ele veio, e das 12 tribos de Israel, que foi o povo que Deus escolheu, não para serem acima dos outros, mas para pregar o Evangelho aos outros, coisa que eles nunca fizeram. Bem, então, o ponto que é importante agora é dizer que havia lá este livro, toda a gente queria saber o que é que o livro dizia, e o livro estava selado, e ninguém tinha autoridade para abrir selo algum. Até que foi encontrado alguém e assim tinha essa autoridade, e era o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, que no Apocalipse e em muitos outros sítios é chamado o Cordeiro de Deus. Porquê? Porque ele foi à cruz para ser o Cordeiro único de Deus que fosse morrer por nós. Ora, antigamente, no Velho Testamento, os judeus pediam a Deus o seguinte: olha, aceita a morte deste Cordeiro, que não tem mancha nenhuma, tipifica que ele não pecou, mas aceita a morte dele nas minhas vezes, porque eu é que pequei. E Deus aceitava por misericórdia. Então Deus o que é que fez? Enviou um Cordeiro, que é o Jesus, para ser o nosso substituto uma vez por todas. E, portanto, ele era a única criatura que tinha autoridade para abrir o tal livro com aqueles selos todos. E no capítulo 6 começa então a abertura dos selos. Começamos por ver o apóstolo João a ver a abertura do primeiro selo e diz assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão. Eram animais que estavam em redor de Deus. Sabe que Deus tem outros seres, querubins, serafins, etc. Então esses 4 seres, animais, diziam: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, o cavalo branco, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ora, isto está a falar de um cavalo branco. Você vai ver a seguir que há 4 cavalos. Um é o cavalo branco, o outro é o cavalo, você vai ver, negro, o vermelho e o amarelo. E então, este cavalo branco diz que era montado por alguém que recebeu um arco e foi-lhe dada uma coroa de vitória. Ora, eu sei que há pessoas que dizem que esta pessoa que montava o cavalo branco era o anticristo. Eu quero dizer que isso é impossível, porque o anticristo é do diabo. O diabo nunca é representado como de branco, é sempre de negro. E nunca é representado como o vencedor, mas sempre o derrotado. E, portanto, isto só pode ser o cavalo de Jesus, que sai para vencer. Bem, depois abre-se, aberto o segundo selo. Portanto, imagina, há um livro, tem mais um selo, e abre-se o segundo selo, e ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu quero já adiantar o seguinte: o livro do Apocalipse, como eu já disse, não é um livro que relata os eventos que vão acontecer a partir de certa data, dia tantos, às tantas horas, e começa então o Apocalipse. Não. O livro do Apocalipse é um livro de segredos ou revelações. E aqui
Deus, Jesus, está a dar a seguinte revelação. É que o mundo verdadeiro é o mundo do Espírito. É lá onde tudo acontece e depois nós apenas vivemos no mundo da carne, no mundo material, e não vemos o mundo do Espírito. Eu também não vejo eletricidade, mas existe. E a guerra existe entre Deus e o diabo desde o dia, aqui na Terra, por causa dos homens, desde o dia do Adão e da Eva terem desobedecido a Deus. E, portanto, o que nós estamos a assistir, quando ouvirmos a descrição desses animais, que montam os 3 outros cavalos, é os demónios principais, os generais principais do diabo, são 3, que estão encarregues de fazer o pior possível à humanidade, porque isso afeta imenso Deus. Deus é o criador da humanidade e, portanto, ele de jeito algum admite que façam essa maldade à criatura de Deus. Deus ama o homem, ou seja, o homem e a mulher, não é? Mas não ama é o pecado. E, portanto, até é interessante lembrar que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de tudo e de todos, com toda a nossa força, inteligência, etc. Mas o segundo mandamento, sabe qual é? Amar o próximo. Porquê? Deus não pode admitir que nós maltratemos o próximo. Ele não admite, muito menos admitir o diabo. Portanto, há uma guerra desde o dia em que esta catástrofe aconteceu, lá no Jardim do Éden, e, portanto, há uma guerra entre Jesus, que monta um cavalo branco, e os outros 3 cavalos. Estes 3 cavalos, que eu já vou ler mais em detalhe, são montados por 3 demónios terríveis e qualquer um deles tem coisas específicas. Todavia, por vezes, um cavalo faz também coisas que o outro também faz. Está a ver? E estes demónios são descritos também em Efésios 6:10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, das armas de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra pessoas, contra sistemas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. Portanto, a nossa guerra é contra demónios. E estes demónios, chefiados por Lúcifer, ou o dragão, como a Bíblia fala aqui, como Jesus falou aqui no Apocalipse, ele tem chefes do exército dele alocados em lugares estratégicos. E, por sua vez, tem, vamos dizer, abaixo de general terá coronel, capitão, major, sargento, tudo isso. Ele tem isso tudo. E, portanto, a grande guerra é entre Jesus e estas potestades. E Jesus sempre está do lado da pessoa que anda com Deus. Sempre. E sai sempre vencedor. Porque quando o diabo tenta nos fazer algum mal, e não é poucas as vezes, nós vencemos porque temos o cavaleiro que monta o cavalo branco do nosso lado. Mas Jesus também é do lado daquele que ainda não está com Jesus, mas volta-se para Jesus e pede-lhe ajuda. Portanto, é esta guerra tremenda. A pessoa que não quer saber de Deus acaba sempre por morrer e ir para o inferno e já neste planeta sofrer consequências bastante desagradáveis. Bem, então, agora vamos outra vez então, para o Apocalipse e vamos ver os cavalos. Porque diz aqui que o cavalo vermelho, eu já li, vou ler outra vez, tinha um ser que o montava e que foi dado o poder para ter a paz. E para se matarem uns aos outros. E uma espada grande. Depois abriu-se o terceiro selo do tal livro, está a ver? O terceiro selo. E ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro e não danifiques o azeite e o vinho. Está a falar de um demónio que está especializado
em criar toda a sorte de dificuldades financeiras, materiais, e de fazer com que as pessoas passem o máximo de fome possível. Nós, na Europa, já temos bastante gente, uma percentagem que aumentou nos últimos anos, muito grande, de pessoas que estão literalmente a passar fome. Mães solteiras que não têm como dar leite aos seus bebés. A ver? E os governantes andam a gastar o dinheiro em tudo menos ajudar essas pessoas. Bem, mas nos países como, por exemplo, na Índia, na América do Sul, em África, há muitos povos, milhões de pessoas que estão nesta categoria, estão a passar fome literalmente. Portanto, quem é que está por trás disso? São demónios que criam toda a sorte de maldade, a ver, usando-se de circunstâncias, usando-se até de pessoas. Nós aqui na Europa ouvimos os políticos apontar dedos aos ditadores da África, não sei o quê, mas quem anda lá a roubar a África são estas pessoas. São eles que controlam as mega empresas de petróleo, de diamantes, de carvão, de minérios, de madeira, etc. E depois fazem guerra dizendo que estão lá para libertar o povo, que é grande mentira. Então, tudo isto é o trabalho deste demónio, está a ver? É assim que eles operam, na mentira, no esquema, na maldade. E estes demónios, claro, usam-se de pessoas. Essas pessoas vivem no sistema do mundo, que é de mentira, de golpes, de esquemas, de maldade, de guerras, etc. E a qual Deus chama-lhe a Babilónia. Ou também chama-lhe da prostituta, porque falam mentiras, só dizem maldades, etc. Bem, depois vamos então para o quarto selo, e diz que, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Ou seja, a pessoa, ele é o causador de muita morte, e atrás dele vinha uma carrinha que era para levar direto para o inferno. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fomes, pestes e as feras da terra. Ou seja, é um alto general do diabo, que depois tem outras patentes debaixo da sua liderança em toda a parte do mundo, muito bem organizados, que usa-se de tudo e mais uma coisa, inclusive de pessoas, para matar, para roubar, para destruir, com toda a sorte de situações. E, portanto, quando nós começamos a entender isso, vemos que desde o início da queda do Adão e da Eva, que estas forças estão em jogo. Enquanto que Jesus sempre lutou a favor das pessoas, sempre buscou quem o quisesse seguir para o abençoar, libertar e para usar-se dessas pessoas para libertar os outros. O diabo sempre engana, está a ver? Afastando as pessoas de Deus, falando mal de Deus, gozando tudo que é de Deus, para depois atormentar essas pessoas para sempre no inferno e já aqui na terra. E, portanto, quando nós começamos a compreender que o Apocalipse é um livro de revelação, que não fala de que vai acontecer uma guerra de cavalos e cavaleiros, não sei o quê, a partir de uma certa data, mas é uma coisa que já acontece. Até já está em muitos outros sítios descrito esta guerra. Então nós começamos a compreender esta guerra que existe entre Deus e os demónios. Agora, a questão também se põe da seguinte maneira: tanto Deus como o diabo quer o quê? A alma, o espírito das pessoas, quer pessoas. Que é Jesus, quer para o bem, libertá-lo da escravatura do diabo, porque esta terra está na mão do diabo. Esta terra está em guerra. Está a ver? E, se você pensar bem, o mundo não está aí para melhor, está aí para pior. De ano para ano vai cada vez pior, conforme vem Mateus 24. Deus diz, Jesus disse que à medida que o mundo vai ficando pior, é à semelhança de uma mulher que está grávida, nos últimos dias começa a ter as dores de parto, e à medida que as dores de parto, a distância, o tempo que medeia entre uma dor de parto e a outra, e as contrações
seguintes, pode ser de 1 hora, depois passa a ser menos, até que de repente o bebê nasce. Assim é o fim do mundo. E Jesus também disse que não veio trazer paz, mas separação entre quem quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus. E a boa notícia é que quem já neste planeta decide andar com Deus, sai dessa zona de guerra e passa a estar debaixo da proteção de Deus. Está a ver? E não só a proteção de Deus, mas também bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que andam com Deus. E depois, no futuro, quando Deus decidir acabar isto tudo, vai fazer julgamento a toda a gente e todos vão ter que prestar contas. Aquele que não tiver o substituto que pagou o preço dos seus pecados, o substituto é apenas Jesus, nem no céu nem na terra outro nome pelo qual podemos ser salvos, essa pessoa terá que ser condenada. Mas os outros que entregaram a vida a Jesus e mudaram a sua vida andando com Deus, eles têm um substituto e por isso não vão ser condenados, mas vão viver para sempre com Deus. Portanto, se você é uma pessoa que diz eu acredito em Deus, mas não sabe se está salvo, volte-se para Deus. Procure a igreja mais perto de si. Peça o aconselhamento pastoral, comece a andar com Deus e você vai ver a mega diferença. Se você já anda com Deus, não se esqueça que Jesus advertiu de que temos que ser fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Porque muitos se afastarão por causa disto, daquilo, daquele outro, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, persevere até o fim, porque já neste tempo é muito, muito precioso termos Deus, o cavalo branco, com o cavaleiro branco do nosso lado a lutar a nosso favor. E agora vou pedir aqui ao time que toca um hino alusivo, que diz o quê? Aquele que vencer. Aquele que vencer. Vamos lá então. Aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora é hora de nós orarmos por todos vocês que telefonaram, escreveram, mandaram mensagem a pedir socorro a Deus. Muitos de vocês contaram até os problemas onde vocês estão envolvidos. Problemas de toda a sorte, de doenças, de família, de casamento, de finanças, negócios. Mas a boa notícia é que Deus ama você e nada é impossível para si. E por isso agora é a hora de fazermos a oração da fé em que você vai dizer a Deus, eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora o meu milagre. E Deus implanta uma semente de vitória na sua vida e tudo vai começar a mudar. Então agora mesmo, estenda a sua mão sobre o ecrã, preferência toque no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E faça a oração comigo dizendo assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz, não só para me salvar, mas para me curar e libertar. Por isso, Jesus, nesta hora, eu faço a oração da fé e digo,
eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o poder do alto que me liberta. Recebo agora o meu milagre, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora ouça. O que fazer depois? Agora que orou. Tem que acreditar que a semente, porque tudo são sementes que Deus colocou na sua vida, que começou a germinar, a crescer. Por isso você tem que acreditar, eu já estou curado, eu já estou liberto, eu já tenho o meu milagre, não vou ter, já tenho. Cada minuto que você acredita que já tem, essa coisa vem ter consigo. É assim que fé funciona. E louva a Deus todos os dias. Quando essas coisas que você pediram a Deus chegar a si, já não precisa pôr mais fé, porque já chegou. E, portanto, é isso que você vai fazer. Entretanto, ouça bem, ande com Deus, segure na mão de Deus, não largue a mão de Deus, ande sempre de mão dada com Deus, venha à igreja, leia a Bíblia, seja amigo de Deus, ouça esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, venha à casa de Deus, honra a Deus. Até amanhã. Amanhã continuaremos a falar deste tema do Apocalipse. Deus abençoe. Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura